E hoje eu vou te mostrar os 3 melhores notebooks baratos que são focados em estudo e trabalhos mais leves. Então, se você é aquela pessoa que está buscando uma máquina que não custe tão caro, normalmente ficando ali entre R$2.000 a R$2.700, e que ao mesmo tempo ela entregue um bom uso, tanto para aquele estudo mais tranquilo da faculdade, da escola, mas também para aquele trabalho mais leve e mediano, com certeza esses 3 notebooks são os melhores que você pode comprar. E o legal é que a gente já testou bastante cada uma dessas máquinas, já fez vídeo de análise completa. Inclusive, se você tiver alguma dúvida, dá uma olhada nos vídeos, porque com certeza lá a gente falou tudo sobre cada uma dessas máquinas. E caso você queira comprar qualquer um desses notebooks, a gente vai deixar o link aqui na descrição com os melhores preços atualizados diariamente. E se você quiser aproveitar ainda mais ofertas, eu também vou deixar o link aqui na descrição dos nossos grupos de oferta e também na nossa comunidade. Então eu só peço que você deixe o seu like, se inscreva no canal e ajude a gente a bater a nossa meta de 100 mil inscritos. Porque assim que a gente bater essa meta, 10 pessoas vão ganhar uma caixa misteriosa com 10 produtos. Então agora, bora pro vídeo? Nunca mais utilize ativadores do Windows. Você não tem noção do perigo que você está correndo. Sempre que você utiliza um ativador, automaticamente você deixa a sua máquina vulnerável, consequentemente expondo as suas contas e os seus dados a pessoas mal intencionadas. E é por isso que você deve comprar o seu Windows original pagando bem baratinho lá na GVG Mall. Aqui você encontra as chaves de ativação para qualquer versão do Windows por um preço muito acessível. E para ficar melhor, se você utilizar o cupom GVGBR, você vai ter 25% de desconto. E após a compra, basta copiar a chave de ativação, ativar o seu Windows e pronto! Agora você tem um Windows original e sem colocar o seu computador e os seus dados em risco. E o primeiro notebook é o Lenovo IdeaPad 1i. O interessante dessa máquina é que mesmo sendo uma máquina bem simples, ela é uma das únicas que permitem um upgrade de memória RAM. Inclusive agora eu vou mostrar para vocês. Mas sobre a construção, ele é um notebook completamente construído em plástico de média qualidade. Ele é bem fino e compacto, então já tem um design mais atual. Tem boas conexões, contando com porta de áudio, porta USB tipo C, que funciona apenas para dado, porta HDMI, portas USB tipo A e também tem uma conexão para cartão de memória do tamanho grande. E para ficar melhor, com certeza poderia ter uma conexão USB tipo C que serve para carregar o notebook. Mas como não é o caso, bora continuar a análise. Aqui na parte interna temos um teclado completo que já tem o teclado numérico, tem teclas que são razoáveis, um touchpad que é um pouquinho pequeno, então se você gosta de utilizar isso aqui, pode ser que você tenha um pouco de dificuldade se você já está acostumado com touchpads maiores. Mas como a maioria das pessoas utiliza mouse, eu acho que não tem nenhum problema. Já na parte do hardware, ele vem equipado com um processador i3 de 12ª geração, vem com 4 ou 8 GB de RAM, sendo que você pode expandir até 20 GB, por exemplo, já que 4 GB vem soldado na placa e você tem um slot expansível. E caso você queira fazer isso, a gente também vai deixar o link aqui na descrição da memória RAM compatível, que no caso é uma memória RAM de 3200 MHz DDR4, beleza? E aí você pode encontrar essa máquina tanto com processador i5 quanto com i3. Só que a versão que normalmente é custo-benefício é justamente essa versão com i3 que vem com 4 GB de RAM. Você vai conseguir encontrar normalmente entre R$2.000 a R$2.400. Já com Windows, né? Você comprar com Linux vai ser ainda mais barato. E como a gente mostrou lá no vídeo de análise desse notebook, a gente também conseguiu rodar alguns joguinhos, conseguiu rodar algumas edições, rodar alguns programinhas assim mais leves, intermediários, e esse i3 consegue entregar um bom desempenho. Óbvio que não é um desempenho muito potente, né, daqueles notebooks que vêm equipados com o Ryzen 7, mas lembrando que esse i3 é o mesmo i3 que equipava o Galaxy Book 2, então ele tem sim um bom desempenho. E talvez o ponto mais fraco desse notebook é justamente a sua tela, já que ele vem equipado com painel TN com resolução apenas HD, ou seja, essa aqui é uma tela muito básica e a gente recomenda que você utilize esse notebook em um monitor externo, caso possível, né? Porque caso você queira trabalhar com imagem, trabalhar com vídeo, esse tipo de tela TN já não é muito bom, né? Principalmente com a resolução HD, que é abaixo de Full HD. Então, realmente fica um pouco mais difícil trabalhar com tudo que tenha cor. E eu não sei por qual motivo que a Lenovo colocou uma tela HD nesse notebook. Talvez seja pelo preço, por ele ser um dos mais baratos, né? Nessa faixa de preço com essas configurações, mas realmente essa tela aqui é muito fraca. Então, caso você possa utilizar um monitor externo, eu recomendo que você use, porque aí a qualidade vai ficar muito superior, porque ele já tem um poder de processamento, principalmente se você fizer o upgrade de memória RAM, e aí com uma tela melhor externa, você vai conseguir ter um bom desempenho e ótima imagem, beleza? E agora eu vou mostrar para vocês a parte interna do Lenovo IdeaPad 1i. E como dá para ver, ele tem uma construção interna bem bacana, com possibilidade de upgrade da memória RAM. Então, nesse caso, a gente colocou mais um pente de 16 GB, totalizando 20 GB de RAM. E todos os testes que você viu lá no vídeo de análise completa e nesse vídeo foram feitos com esses 20 GB. Até porque, quando você compra a versão mais básica
básica com 4 GB, não dá para você fazer muita coisa, tranquilo? Então se você está buscando um notebook baratinho, que tem a possibilidade de upgrade de RAM, com certeza esse aqui é um dos melhores que você pode comprar. E o segundo notebook dessa lista é o Asus VivoBook Go 15, que atualmente é um dos notebooks mais vendidos justamente porque entrega um bom processador, que no caso é o Ryzen 5, e também um bom conjunto pelo preço que é cobrado, já que atualmente você consegue encontrar ele entre 2.200 até uns 2.600 reais. Ele é um notebook completamente construído em plástico de boa qualidade, dá para sentir que é um plástico mais robusto. Tem esse design que é basicamente o padrão dos notebooks da Asus, né? Então você tem várias linhas com essa identidade visual, que eu gosto bastante. Na parte interna tem um teclado completo, já com um teclado numérico, tem um touchpad razoavelmente bom, e agora vindo nas conexões, ele também tem uma boa quantidade de conexões, com portas USB tipo A, porta USB tipo C, que infelizmente não é compatível com carregamento, porta HDMI e mais uma porta USB tipo A. Então assim, é um notebook bem completinho para essa faixa de preço, e o Ryzen 5 ele é bem interessante, já que ele entrega um desempenho assim bem parecido com o i3 de 13ª geração ou com aquele i3 que a gente mostrou do Lenovo IdeaPad 1i. Então aqui é importante a gente falar uma coisinha também, porque esse Ryzen 5 que equipa o Asus VivoBook Go 15 é bem diferente de outros Ryzen 5, por exemplo o Ryzen 5 5600 que está equipado nos notebooks da Vaio, que é muito mais potente. Esse aqui é um Ryzen 5 mais capadinho, né? Um Ryzen 5 mais parecido com o i3 do que com o i5, tranquilo? Mas mesmo assim ele consegue entregar um bom desempenho em jogos mais leves, em atividades de trabalho, como por exemplo programas assim, leves e intermediários, programas de edição mais leves, no multitarefa também, dependendo de quantas abas você vai abrir, né? Porque essa versão aqui vem com apenas 8 GB de RAM, que infelizmente não são expansíveis. Então, muita gente está confundindo o Asus VivoBook Go 15 com o Asus VivoBook 15. Na linha VivoBook 15, você tem a possibilidade de fazer o upgrade de RAM. Já na linha VivoBook Go 15, você não tem, já que a memória RAM vem soldada na placa-mãe, beleza? Inclusive, se você quiser ver um vídeo sobre a linha Asus VivoBook 15, a gente tem 2 vídeos aqui no canal, tanto com a versão com Intel, quanto com a versão com o processador AMD Ryzen 7 7730U, que é com certeza um dos notebooks mais fortes sem placa de vídeo. Só que atualmente esse notebook aí custa na faixa dos R$3.000, então acaba saindo do escopo do nosso vídeo, tranquilo? Aqui nós também temos uma tela TN, só que a resolução é Full HD. Então, como você já sabe, uma tela TN normalmente fica bem abaixo de uma tela IPS. Mas como a gente está falando de notebooks baratos, normalmente eles vêm equipados com a tela TN, né? Só que a diferença é que essa aqui é uma tela Full HD, enquanto que a tela do Lenovo IdeaPad 1i que eu mostrei para vocês é uma tela HD. Então essa aqui tem a mesma tecnologia, mas tem mais resolução. E que no geral vai acabar entregando um desempenho razoável para você consumir o seu conteúdo, para tentar editar uma imagem, editar um vídeo, mas ainda assim não vai ser o melhor cenário possível para você que trabalha com imagem. Aí a gente também vai recomendar que você conecte ou um monitor externo ou aqueles monitores portáteis externos que tenham certificações específicas para você editar imagens e vídeos. Mas de forma geral, é uma telinha bem normal, não tem nada demais e tem resolução Full HD. E uma dica bem importante que a gente dá para vocês é sempre pegar essa versão do Asus VivoBook Go 15 já com 8 GB de RAM, porque se você pegar a versão com 4 GB, não vai ter como fazer o upgrade e consequentemente você vai ter um desempenho muito inferior ao que você teria com a versão de 8 GB. Então, não invista na versão com 4 GB, mesmo ela sendo mais barata, porque não compensa. E caso você tenha um pouquinho a mais de grana para gastar, não pega a versão VivoBook Go 15, mas pega a versão VivoBook 15, que aí já tem possibilidade de upgrade de RAM, tem mais desempenho e com certeza vai ser melhor a longo prazo para você, beleza? E lembrando que tem vídeo de análise completa aqui no canal, tanto da versão do VivoBook 15 com Intel quanto com AMD. E por fim temos o Galaxy Book 4. Cara, eu vou falar para vocês que esse aqui é um dos notebooks mais queridinhos da atualidade, viu? Principalmente porque a Samsung quebrou muitos paradigmas entregando uma máquina relativamente completa por um preço bom. Só que infelizmente nos últimos meses tiveram alguns problemas, né? Problemas internacionais, problemas nacionais, que acabaram tornando esse notebook um pouco caro, porque antigamente você conseguia pegar várias versões com i5, com i3 abaixo dos R$3.000. Hoje em dia não tá muito fácil conseguir, viu? Inclusive essa aqui é a versão mais barata que você pode encontrar, já que ela vem equipada com o processador U300, tá um pouquinho abaixo do i3 de 13ª geração. E antigamente você pegava essa versão aqui por R$2.100, hoje em dia você encontra por R$2.500,
2.600, 2.700. Mas o interessante é que o Galaxy Book 4, mesmo na versão mais barata, já tem toda a construção em alumínio. Então a tampa da tela é em alumínio, a tampa de baixo é em alumínio e também a parte interna é toda em alumínio, o que já acaba deixando esse notebook totalmente diferenciado dos seus concorrentes, já que todos os outros são construídos em plástico e de qualidade meio duvidosa, viu? Então, além de ter uma ótima construção, ele também é um notebook muito fino e muito leve, já que ele tem o design atualizado da Samsung e também já vem com um novo padrão, né, de ser um notebook mais quadradinho, com bordas finíssimas, como dá pra ver aqui na tela, né? E isso tudo deixa esse conjunto extremamente minimalista. Como dá pra ver, aqui na parte interna nós também temos um teclado com um teclado numérico, tem um touchpad gigante que é muito bom para você mexer, inclusive lembra bastante o touchpad dos MacBook Air. E na parte das conectividades, aqui com certeza esse é o notebook mais completo que você pode comprar, porque nós temos duas portas USB tipo C que servem para carregamento e também para vídeo. Então você pode ligar um monitor aqui, pode ligar um carregador aqui e vice-versa. Você tem porta de rede, você tem porta HDMI, porta USB tipo A e do outro lado você tem porta para cartão de memória pequeno, porta de áudio e mais porta USB tipo A. Então em conectividades o Galaxy Book 4, mesmo na versão mais básica, é extremamente superior a todos os outros notebooks, já que aqui você tem basicamente tudo que existe, né? Você tem uma porta de rede física, você tem duas portas USB tipo C que servem para dados, carregamento e vídeo e ainda por cima você tem uma porta para cartão de memória. Então com certeza o Book 4 é o melhor que você pode comprar. E lembrando que essa aqui é a versão mais básica do notebook. A gente está falando de construção em alumínio, design extremamente minimalista, a melhor conexão possível e uma parte interna muito bem construída. E lembrando também que a gente tem um vídeo aqui no canal mostrando todas as versões do Galaxy Book 4, porque a gente já comprou, já testou e já mostrou qual que é melhor para cada uso específico. Então dá uma olhadinha lá, porque com certeza vai ter um Galaxy Book 4 que atende exatamente o seu uso. E já na parte do desempenho, a gente também mostrou que esse notebook é super competente. Nós conseguimos rodar Fortnite, conseguimos rodar um CS2 e também rodamos vários programas de edição de imagem, de vídeo para vídeos mais compactos, né? E em todos os testes que a gente fez, ele conseguiu entregar um desempenho bem parecido com a versão com i3, que a gente também já testou aqui no canal, e só em tarefas que utilizem muito os multithreads que ele ficou um pouquinho para trás, mas mesmo assim com um desempenho bem bacaninha. Então se você está buscando um notebook para o uso do dia a dia, um estudo, um trabalho mais leve, com certeza o Book 4 com o 300 vai ser uma das melhores escolhas que você pode fazer, principalmente por ter uma construção em alumínio que vai fazer durar mais tempo, né? E fora que é muito mais bonito. Por carregar via USB tipo C, então você pode utilizar o seu carregador do celular para carregar ele ou o carregador dele para carregar o seu celular. Vai ter um bom desempenho para você rodar a maioria dos programas e ainda tem uma coisa, diferente de todos os outros notebooks que a gente mostrou aqui, ele tem uma tela IPS, então a gente não está falando de tela TN com resolução HD ou tela TN com resolução Full HD. Aqui a gente está falando de uma tela IPS com resolução Full HD, já é totalmente diferente e muito superior, cara, mas muito mesmo, viu? Inclusive eu vou pedir para o editor colocar aí na tela a comparação de uma tela TN com uma tela IPS, para você ver a diferença absurda que existe. E agora se liga nessas imagens da tela do Galaxy Book 4. Como dá para ver, a imagem é muito boa, extremamente nítida, entrega ótimas cores e não tem distorção de imagem. Então mesmo que você abaixe a tela, vire para um lado para o outro, você não vai ter aquela distorção característica da tela TN. E é justamente por isso que o Samsung Galaxy Book 4 com processador U300 continua sendo uma das melhores opções para quem está buscando um uso mais leve e um notebook completo e com preço relativamente acessível. Mas agora eu quero saber qual desses três notebooks que você mais gostou. Se foi o Lenovo IdeaPad 1i, que tem a possibilidade de upgrade de RAM, se foi o Asus VivoBook Go 15, que é um notebook bem completo, mas não tem a possibilidade de upgrade de RAM, ou se foi o Galaxy Book 4 com o 300, que também é um dos notebooks mais completos da sua categoria, tem tela IPS, mas infelizmente não tem a possibilidade de upgrade de RAM. E se eu fosse te dar um dos três agora, qual dos três você escolheria? Então deixa aí nos comentários, porque em breve a gente vai responder vocês. Eu também peço que você deixe a sua sugestão aqui embaixo de qual que é o próximo notebook que a gente tem que trazer aqui no canal, porque se ele for realmente bom, a gente vai comprar, vai testar e pode acabar mandando para vocês. Então esse foi o vídeo, eu espero que vocês tenham gostado. Qualquer dúvida, deixa aqui nos comentários. Um grande abraço e tchau!